bem-vindos ao Talk com a Físio. Hoje o meu convidado especial é o Dr. Giuliano Borilli, um dos melhores cirurgiões plásticos do mundo em contorno corporal e criador da LipoMD, o tema deste nosso bate-papo. Que honra! Muito obrigada, Dr. Giuliano. Eu que agradeço esse convite. É muito bom estar aqui de novo com você. A nossa amizade, a nossa parceria profissional que já começou, acho que já faz uns 5 anos. 3, 5 anos. A gente começou a negociar há uns 5 anos, talvez. Na época da pandemia. Isso, exatamente. Nossos cursos, né, que a gente já conseguiu estabelecer, e estamos tentando restabelecer uma rotina deles, né? Agora com tantas viagens e tudo mais, eu tenho, a agenda ficou um pouco apertada, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer, botar em prática o nosso plano. O Dr. Giuliano hoje opera no Brasil e também em Dubai, Abu Dhabi, com consultório lá e aqui, né, Dr. Giuliano? Isso, então a gente, foi uma escalada, uma evolução natural das coisas, né? A gente, com a técnica, ficando conhecido internacionalmente, dando aulas e cursos, né, em países como México, Marrocos, são 15 países, não quero esquecer nenhum aqui para não cometer nenhuma injustiça. E aí surgiu a oportunidade, foi um convite de uma clínica muito famosa que existe lá nos Emirados Árabes. Eles têm 3 filiais em Abu Dhabi, Dubai e Al Ain. E então a gente conseguiu estabelecer. Tive que fazer a minha validação de diploma, tive que fazer o título de especialista em cirurgião plástico. Então, é um processo longo, com muitas exigências, e faz todo sentido. E depois disso a gente agora faz 1 ano e um pouquinho já que eu tenho. Você já está feito entre 4 e 6 semanas, eu vou para lá, então a gente tem toda uma estrutura para cuidar dos pacientes de pós-operatório, porque tem meus pacientes do Brasil, que afinal de contas são esses pacientes queridos que me trouxeram até aqui. Eu sempre digo que eu sou muito grato aos pacientes e sempre digo que eu tenho os melhores pacientes. E é muito legal essa relação, porque a gente acaba criando uma coparticipação, né? E nossa técnica ela é muito relacionada a isso. O paciente contribui, ele entende o processo e ele faz a parte dele também. Sim, então, isso é muito importante. Eu entrego uma questão técnica, anatômica, cirúrgica, mas a participação do paciente faz ele se motivar e se disciplinar e o resultado dessa colaboração toda é em conjunto, né? Eu selecionei algumas perguntas para a gente conhecer um pouquinho mais do Dr. Giuliano e também dessa técnica extraordinária criada por ele, que foi uma quebra de paradigmas. Então vamos lá. Eu já ouvi algumas vezes você falar em outras entrevistas que a profissão dos seus pais, sua mãe é psicóloga, seu pai é engenheiro, assim como o seu background como atleta e praticante de atividade física, influenciou, né, a construção, o desenvolvimento dessa técnica da LipoMD. Sem dúvida nenhuma, acho que... E tudo na vida é assim, né? A gente, no início da caminhada, a gente tem um planejamento, né? Eu sempre digo, o nosso córtex pré-frontal nos pregando peças, né? Ele está toda hora criando cenários e a gente fica tentando adivinhá-los, tentando planejar, acho que para aliviar aquela angústia, aquela ansiedade em relação ao que vem pela frente. E a LipoMD foi exatamente uma grande surpresa que apareceu no meio da minha carreira, onde eu já tinha uma caminhada de cirurgia de face, onde eu tinha publicado já técnicas sobre Endo-Brown, né, que é aquele mínimo acesso, onde a gente utiliza microcâmeras para fazer o descolamento do terço superior e médio da face. Eu estava ficando conhecido por isso. E num dos congressos internacionais eu fui dar uma aula sobre isso, eu passei pela frente de uma sessão, lá, abdominal etching, uma aula com o criador das primeiras lipos de definição, chamava Henry Mendes. Ele criou lá em 92 isso. E ele então estava fazendo o curso e estava apresentando lá, eu entrei, e aí entra aquela coisa, eu sempre gostei de treinamento, já, antes de ser médico eu era atleta, era de seleção brasileira, né, de karatê, então treinamento físico.
em casa a cultura de fazer exercício, de musculação, e gostar dessa coisa do bodybuilding, tudo isso sempre foi... Sim. Junto na minha... Faz parte do seu universo. Aliás, de toda a família, né? Seu pai tem um porte muito atlético, seus irmãos. Sim. É uma coisa que você cresceu dentro desse universo. Na minha casa, essa era a nossa... eu digo que a gente jogava futebol muito mal. Joga a bola mal, vai ter que fazer uma coisa diferente essa brincadeira, mas na verdade foi por isso. Ninguém jogava bola, a gente acabou indo para esse lado. Mas, enfim, eu saí de lá daquela aula... Fascinado. Eu disse, eu quero fazer isso. Mas... isso não é o músculo de verdade, né? Foi o começo lá, se esculpe a gordura. Ele esculpia a gordura da região do subcutâneo e criava desenhos ali. Já foi uma super evolução para a lipo tradicional, que fazia uma lipoaspiração que removia a gordura e a pele tinha que se virar. Sim. E aquilo ali me deixava muito angustiado, porque eu vi os resultados de lipoaspiração convencional, em que não se pensava na pele, e a gente estava criando uma multidão enorme de pacientes com estigma pós-lipoaspiração. Doutora, eu não quero barriga de lipo. O que era barriga de lipo, se a gente pensar hoje? Era um abdômen esvaziado de gordura com a pele desconectada da profundidade. Então, que dava um aspecto plano, às vezes até em estética, né? Estético, artificial. Umbigo triste, né? Aquela pele do abdômen superior rolando sobre o umbigo. Eu disse, isso aqui talvez seja a salvação da lipoaspiração. E hoje eu tenho essa visão. Depois Alfredo Ruiz veio com a Lipo HD, onde ele associou o Vaser, né, para fazer um pouco de retração, talvez, para facilitar a remoção da gordura com menos sangramento, mas que já foi uma evolução do que o Henry Mendes havia proposto inicialmente, só esculpir a gordura. Mas ainda não estava bom para mim. Ainda a gente estava prestando muita atenção no tecido subcutâneo, removendo gordura em níveis diferentes, e dizer, mas isso não é músculo. Eu preciso que o músculo apareça. Se eu estou buscando um aspecto atlético, eu preciso que tudo faça sentido. E na época a gente não tinha ainda os enxertos de gordura, como a gente tem hoje, que pode fazer uma expansão de um deltóide. Enfim, qualquer músculo, teoricamente, pode ser enxertado e ter um aumento do seu volume. Mas a ideia era assim, criar um abdômen atlético. Independente se o paciente malhava ou não malhava, era uma mudança muito focada numa pequena figura assim, esquecendo do entorno. E daí não combinava. Tinha coisas que não me atraíam. E aí eu comecei a trabalhar nisso. Sem falar para ninguém. O seu lado inventor, engenheiro. Entra o filho do engenheiro. Tudo tinha que ter, na minha casa, sempre tudo tinha que ter uma explicação lógica, tinha que ter uma sequência, tinha que ser reprodutível, tinha que ser previsível. Isso eu aprendi com meu pai, tudo. Não tinha coisa que eram fenômenos. Isso acontece porque assim, não. As coisas tinham que fazer sentido, tinha uma explicação lógica. Um porquê. E tinha que ir atrás. Ele sempre foi uma pessoa que nos estimulou muito a estudar, a fazer, a pesquisar e não ficar parado nesse sentido. Então, era muito legal esse equilíbrio a gente falou, né, do esporte, de fazer as coisas, mas a ciência, a razão, boa prática, a lógica, a disciplina. A ética. Sem dúvida. Ético, né? Sem dúvida. Isso foi... um italiano engenheiro, você imagina ex-militar, você pensa que ele tinha uns parâmetros bastante rígidos. Sim. Rígidos. E a minha mãe, psicóloga, que foi amolecendo ele ao longo do tempo, né? E era muito legal esse balanço assim. Sim. A parte assim, não, veja bem, isso a gente pode ter um pouquinho de jogo de cintura, né? Assim. Então, acho que minha mãe me ensinou a lidar com... Esse balanço, né? Esse equilíbrio. Ela me ensinou a lidar com as pessoas. Sim. A interagir com as pessoas, a ter talvez esse jeito que eu considero, né? Eu sou uma pessoa tímida, apesar de as pessoas... Não pode ser tímido. Eu sou tímido, eu não sou... Eu sei. Mas quando eu estou como todos, né? Quando a gente está no meio, que a gente sente a vontade, eu vou lá e vou fazer, né? Vou me expor, vou fazer as coisas que têm que ser feitas. Sim. Então esse balanço foi muito legal e acabou que comecei a trabalhar com a lipoaspiração e criar essas ideias, só que era uma coisa um pouco amorfa ainda, né? Eu não tinha uma sequência, não tinha ainda os passos, mas eu sabia que eu estava chegando lá. Comecei a modificar pequenas coisas que eu não concordava com a técnica original do Henry Mendes, do Royos, buscando alguma forma de chegar mais próximo do padrão que seria o que eu estava buscando de um corpo atlético, que era o quê? Eu precisava do volume de hipertrofia, ou seja, aquele volume que o paciente ia produzir na academia. Na academia.
eu precisava de uma quantidade de gordura que fosse homogênea, de cobertura, e uma pele que tivesse a tensão certa. Essas três coisas tinham que acontecer ao mesmo tempo para que eu pudesse reproduzir um atleta. É assim o corpo do atleta. O atleta não tem mais gordura sobre um ventre muscular e menos gordura na região de transição entre os músculos, que é o que a gente cria com a lipo, esculpindo gordura. O atleta tem um tecido todo homogêneo que vai vestir esses acidentes musculares da profundidade. Tá. Doutor Diliano, como é que formou esse nome, né, da lipoaspiração de média definição? Essa é muito interessante porque, de novo, as coisas na vida, né, como as coisas acontecem de uma maneira não planejada. Depois de realizar essas modificações, ou tentar estabelecer, eu não tinha nenhuma pretensão de criar uma técnica. Eu tinha a vontade de entregar para o meu paciente a Lipo HD numa versão melhor que fosse a verdade que eu enxergava ali. Sim. De acordo. Eu fui modificando, eu acabava a cirurgia, eu pegava um endoscópio lá da videocirurgia, que eu fazia cirurgia de face, eu montava e colocava dentro da cirurgia de abdômen, para enxergar o que estava acontecendo lá dentro. Depois da lipo. Então, foi a primeira vez que alguém colocou no endoscópio uma microcâmera dentro de uma área de lipoaspiração para entender o que era camada superficial e profunda, sem ser um retalho aberto que a gente vê, né? Depois tira do abdômen e vai olhar o retalho, o estudo de cadáver. Não, a gente fazia em vivo depois da lipo. Então eu enxergava assim, essa camada superficial, essa é profunda. Eu estou removendo a deep lipo, né, do Babites, a gente está diminuindo a camada profunda, e eu estou sim indo na superficial, estou deixando ela homogênea, porque eu faço uma remoção homogênea dela. Sim. E aí, esse foi o meu pulo do gato. Daí eu comecei a entender por que eu estava conseguindo mais regularidade, um tecido mais suave, de transições suaves e mais delgado, sem ter aquele aspecto de granulado, ou de dimples ou de acidentes em relação à superfície. Enfim, estava fazendo esse meu trabalho e a gente teve uma questão familiar, enfim, eu tive que ficar quase 2 anos, vou de novo. E aí, então, a gente teve uma questão familiar, de saúde na família, e eu fiquei quase 2 meses fora do Brasil, ajudando, né, a minha família num tratamento específico, que era... e foi um período muito complicado, porque eu estava numa fase da carreira que eu precisava avançar, e aquela fase que a gente está com muita energia e vontade de estabelecer o seu nome, enfim. E foram 2 meses que eu não sabia quantos meses seriam isso, mas eu disse, eu vou, né, eu falava inglês, eu era médico, eu era a pessoa que poderia ocupar aquela e ajudar nessa interface entre a família e o tratamento. Aí, chegando lá, a gente ficou sem trabalhar, com toda aquela ansiedade, ficou fazendo aquilo lá. Mas no final do dia, quando eu chegava do hospital, eu ficava no quarto do hotel lá e tinha as minhas fotografias de desde 2014, isso foi 2018. Desses 4 anos, de todo o volume que eu tinha realizado das cirurgias, das modificações, eu comecei a aplicar estatística sobre a análise digital de todas as fotos, medições com o Mirror, que é um programa que faz uma medição, ele corrige algumas assimetrias de posição na foto. Então, assim, é um programa muito bom para foto científica e para estudo disso. De fato, você utilizou ciências exatas, né, na Constituição. Porque eu comecei, mas aquilo ainda não era na pretensão de criar nada. Eu só queria assim, eu não tenho nada para fazer aqui. Eu não estou trabalhando. Esse momento que eu vou ver os casos, porque me lembrava, eu tinha um sentimento bom, eu tinha alguma coisa que estava me chamando para ir ver aqueles casos. Listava os casos, deixava o computador calculando toda a madrugada, eu me lembro, os processadores não eram tão rápidos assim, né? Eu acordei de manhã, onde eu olhei, havia um padrão, assim, naquela leitura. Opa, tem alguma coisa aqui, isso aqui está se repetindo, eu estou criando um padrão aqui, com aquilo que eu fiz de pacientes diferentes, né? Enfim, a ideia era assim, a gente mede todos os parâmetros e ele começava a reproduzir algumas coisas, principalmente a região superior do umbigo, a posição do umbigo, eixo vertical dele. Então aquilo, isso tem um parâmetro, tem alguma coisa acontecendo aqui que está se repetindo. Não, vou fazer de novo, não pode ser. Será que é o que eu estou fazendo? Mas é uma lipoaspiração com uma cânula comum, eu estava esvaziando mais, era isso que eu fazia e eu estava comprimindo, né? Essa é o grande pulo do gato.
Porque o que acontecia? No momento que eu comecei a botar o endoscópio lá dentro, eu comecei a ver. Eu esvaziei o andar abaixo da face. Esvaziei o andar superior, eu deixei ele muito delgado. Eu tenho um espaço morto aqui. E eu via que logo em seguida da cirurgia que ele já estava cheio de líquido, de fluido, Sim. de resto celular, enfim, de sangue, de líquido de filtração. Eu falei, se eu deixar isso assim, uma malha normal que a gente utilizava e uma tala normal, isso não vai funcionar. Isso aqui vai encher de líquido aqui, e aí começaram a entender. E eu comecei a comprimir. Enrolava uma gazezinha, usava um tubinho de silicone. E eu comecei a entender que as compressões muito pontuais, assim, elas não funcionavam, porque eu tinha uma área enorme de desconexão. Descolamento. Esse espaço todo, eu entendi assim. Tem áreas, isso eu consegui entender também pelos padrões de medição. Tem áreas que são chaves. Se essa área estiver conectada, eu ganhei o desenho todo. Que eram as áreas singulares, as de transição muscular normalmente, mas principalmente no andar superior do abdômen, onde eu precisava que o umbigo tivesse o seu eixo vertical preservado. E o que é a preservação do eixo vertical do umbigo? É que meu tecido do andar superior está estabilizado. O umbigo fica triste porque o tecido do andar superior ele rola, né? Ele está desconectado, ele começa a rolar, e ele vai cobrindo o umbigo, e o umbigo é uma cicatriz que é o stop desse tecido. O umbigo está bem, na verdade, né? Quando a gente fala umbigo triste, o umbigo não tem nada a ver com isso, coitado. Ele está na posição dele e o tecido do andar superior vai rolar sobre ele. Rolou. Quando eu comecei a conseguir estabilizar o andar superior com as compressões nessa área, eu falei, é isso aí. Existe uma adesão em algum momento, que eu não estou entendendo aqui quando, como ela está funcionando, mas ela consegue vai estabelecer. acontecer. E aí eu fui, bom, agora eu preciso enxergar do ponto de vista microscópico isso. E aí eu comecei a fazer as biópsias, né? Entrava com a câmera dentro. Isso primeiro, a parte de vídeo era isso, a biópsia é tirar um pedacinho do tecido e analisar. E ver o que está acontecendo. E a comparação era entre a área onde eu colocava o pad de compressão e aqui na lateral que eu tinha. E uma área normal e pós-luto. O que a gente discutiu com o patologista foi outra surpresa, assim, ele disse. A sala da compressão aqui, ela se comporta totalmente diferente. As fibras colágenas aqui, elas correm paralelas umas às outras. Na área da não compressão, eu tenho colágeno distribuído ao caso como qualquer área. Tem o resto celular, tem macrocistos, tem células de gordura ali ainda. E aqui está tudo bem alinhado. E o tecido circunjacente está se comportando que nem o colágeno. Então, eu estou achatando esse tecido em geral. A compressão estava remodelando o colágeno, né? Eu disse, tá aí. Eu só precisava estabelecer agora quanto tempo e a pressão, a densidade que eu precisava, porque o que eu notava é que se eu usasse elementos diferentes para pressionar, eu tinha resultados diferentes. Sim. Aí vamos voltar lá para engenharia. Eu tinha que estabelecer um padrão e um tipo de protocolo para que eu pudesse reproduzir aquilo. E a gente começou a fazer um tipo de gaze com atadura, né, com todo o material que a gente tinha disponível no bloco cirúrgico, né, bem handcraft mesmo, enrolado, e eu enrolava, a gente tem um jeito de enrolar, que nem quando a gente amarra o sapato, o tênis. Você amarra com uma pressão e um jeito, que você de outro, sim. Então eu enrolava daquele jeito e aquela era muito produtivo. Eu trouxe aqui, vou mostrar. Mostra. Enquanto você fala. Boneca, A famosa boneca, ó. É isso aí. Essa é uma versão antiga já, né? Então, tinham essas talas laterais, que hoje elas evoluíram. Que você confeccionou em 2021 no curso, que a gente fez juntos. Tinha essas talas laterais, a gente tem a peça central, que ela tem a linha média, as linhas semilunares e essa peça abaixo do umbigo para deixar plano. Hoje a gente já tem uma versão, industrializada, de espuma injetada, que é lavável, antialérgica, é muito mais fácil manejar assim e principalmente o cirurgião não vai gastar tempo fazendo isso. Porque isso era uma outra coisa que para mim era um problema. Eu tinha que fazer toda a cirurgia, porque se eu delegasse isso para alguém fazer, não enrolava igual, não funcionava igual. E isso veio a primeira lição da compressão. Ela deve ser sempre a mesma pressão, uma pressão adequada, nem mais nem menos. Se ela é muito macia, ela não vai funcionar. Se ela é muito rígida, ela vai machucar o tecido. Vai machucar o tecido. E era o tecido, lembra? É o tecido muito mais fino do que uma cirurgia tradicional. Então, assim, aí voltando lá para o nome. É no momento que eu cheguei, parênteses grandes, né? Dei um parênteses grandes entre as suas partes da história. A gente vai dividir depois. Em partes, né? Vamos ter que passar partes. Então, aí no momento que eu repeti aquela medição, eu disse, não, realmente tem alguma coisa. E aí eu percebi que
A compressão mais o afinamento do tecido criava uma estabilização da parede do andar superior. Eu disse, é isso. Então eu tenho que a compressão contínua, mais essa maneira de fazer lipoaspiração, e com essa maneira. Era uma cânula que tinha 3 furinhos em linha, de um lado só do tubo, e que permitia com que eu fosse ao andar superior, acima da face, esvaziasse aquele compartimento de uma maneira mais intensa, mas sem ser mais agressivo. Que é a grande confusão hoje quando alguém assiste a primeira vez uma cirurgia nossa, nossa, mas ele é muito ousado, ele é muito agressivo. Negativo. A minha lipoaspiração é menos agressiva que de qualquer outro. Porque a minha cânula de 3 furinhos em um tubo, ela não chega a criar nenhum dano ao plexo subdérmico, que foi, lá, aí veio o background lá da microcirurgia do meu treinamento, que é o que mantém a distribuição de toda a vascularização do retalho. Isso que é importante. Então, esse foi o pulo do gato. A cânula me permite esvaziar mais esse retalho, e é a grande diferença de um retalho convencional. Retalho, como a gente diz, né, o tecido, o conjunto da pele subcutânea, eu consigo esvaziar em todas as camadas de uma maneira homogênea e sem danificar o plexo. Se eu não danifico o plexo, eu não tenho irregularidade, eu não tenho uma lipo uneven, né, com relevos diferentes, eu não tenho um dano no plexo, não tenho riscos vasculares, e não tenho também alguma alteração de coloração, que é muito comum quando eu faço um dano menor, que não chega a criar o dano vascular, por ter uma lesão na pele, mas altera a cor, que é muito comum. Então, isso tudo com uma cânula dessa maneira nos deixa muito seguro. Eu tive a oportunidade de assistir 4 cirurgias nos últimos dias com você. Não sou médica, sou da área da saúde, fisioterapeuta, mas não sou médica, mas é impressionante, até para mim, assim, que não tenho esse entendimento tão profundo da medicina, porque eu vi você trabalhar com uma cânula, com linha, né? Com sutura, com uma cânula e basicamente e a compressão no final, e o bisturi. Então, assim, é como se você estivesse esculpindo mesmo aquele corpo à mão. E eu vi, assim, conversei com vários dos alunos, eles ficam, de fato, assim, impressionados. Todos comentaram assim, nossa, realmente, eu nunca vi, é uma quebra de paradigmas, eu agora não sei o que fazer, o que pensar, né, doutor Júlio? Você cria esse impacto nos estudantes. Você fez a leitura perfeita e não vem me dizer que você não tem experiência, não. Você é uma física que entende muito de cirurgia plástica e a gente confia no teu trabalho exatamente por isso que você estava lá no bloco, porque eu disse, vai lá, eu quero que você mesmo assistindo várias vezes as suas aulas e as cirurgias por vídeo, eu fiquei muito impactada, porque realmente é um retalho muito delgado. Eu já vou falar dele agora. O resultado é extraordinário. Eu tenho que acabar de dar o nome para as crianças. Então, assim, enfim, então eu tinha uma coisa que funcionava, eu já tinha entendido que ela podia ser reprodutível, porque eu tinha lá as medições, e aí eu disse, pô, mas como é que eu vou chamar isso de lipo HD se eu estou usando só uma cânula, diferente da que eles propõem, eu não uso tecnologia nenhuma, nem para remoção da gordura, nem para retração de pele, e eu estou apertando o tecido com... Não posso chamar de lipo HD, eu vou ser injusto com os pacientes, porque eu vou lhe fazer uma lipo HD e vou lhe entregar uma outra coisa. E, tecnicamente, você é injusto com o criador da lipo HD, porque eu não torci a técnica dele, estou fazendo outra coisa e chamando pelo nome dele. Eu estou me apropriando do nome que não é dele. Mas, eu não sou, ninguém me conhece, eu sou lá do final do Mapa Mundi, lá no sul do Brasil, Porto Alegre. Eu disse, lipo HD estava relacionado, né, às definições e tal. Eu disse, vou chamar de lipo de moderada definição, de média definição. Ah, vai lá, vou chamar assim agora, depois eu vejo. Porque mesmo era mais para eu comunicar aos meus pacientes. Não era para criar uma técnica, para ser publicada, para ser... Nada disso. Como você ia fazer. Eu estava com aquela ideia de fazer assim, bom, eu só estou fazendo uma coisa para melhorar a minha cirurgia para os meus pacientes e eu tenho que falar para eles. Porque se eu falar lipo HD e não entregar um laser ou a técnica, não é justo. Então eu disse para eles, eu vou fazer a lipo de média definição. A minha surpresa foi que esse termo, assim, ele encaixou bem, os pacientes aceitavam mais do que se eu falasse de alta definição. Ah, é isso, porque eu não quero muito alta, não quero grandes definições. Eu disse, é isso.
E como a gente tinha muito paciente, né, por todo o tempo de academia de vida, né, a gente vai para a academia desde que eu tinha 12 anos, 13. Então, já tinha um porte atlético. E tinha uma convivência com muita gente que também, nessa comunidade, né, que a gente disse. Então, tinha muitos pacientes de lá. Então, o tipo de paciente também começou a mudar, porque daí eu comecei a oferecer uma cirurgia que eles antes achavam que ou não precisavam, ou que seria demais, ou que criar um estigma que eles não queriam. Olha, tem uma coisa lá que ele faz que vai dar uma melhorada em determinados pontos, e ele entende o que ele está falando, porque ele não vai criar uma gordura aqui desenhada, ele vai fazer só diminuir a espessura do tecido e vai conectar. E aí que veio, depois, né, de criar esse nome MD, que veio a ideia, o conceito de eu não confio na pele. Eu não confio na pele. Se eu acho que ela vai ficar, se eu tenho excesso de pele e muita mobilidade, vai ser uma outra cirurgia. Vai ser a lipo-MD com uma ressecção de pele, com minimoplastia. Eu não vou... Aí que você associou a abdominoplastia? Aí que a abdominoplastia, só que ele ia fazer uma abdominoplastia num retalho super fino. E aí foi o segundo grande, que eu já vou contar em seguida. Sim. Mas aí eu estava com essa técnica embaixo do braço, veio chegando em Utah, onde tem um congresso que chama ABAM. Eu voltei de Nova York, acabou o tratamento. Estava começando aqui no ritmo, né? Você imagina, 2 meses sem ver pacientes, estava tudo de novo, vamos lá. O ano que estava sendo muito difícil, né? Em virtude de tudo que estava acontecendo. E aí esse cirurgião plástico, que foi presidente da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e Estética, presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, Renato Salles, um cara genial, um líder, um cara que, assim, coração enorme, excelente cirurgião plástico, uma pessoa daquelas extra classe, que eu admirava muito. E aí ele me liga, me manda mensagem e diz... E ele fazia vídeo, ele fazia underground, foi ele que me inspirou, que me treinou, né? Eu, super fã dele, me falou, vem para o ABAM, que era esse American Brazilian Aesthetic Meeting em Utah, e vem dar sua aula de mostrar aqui a sua técnica. Aí eu disse, estava constrangido. Renato, quero mostrar outra coisa. Eu posso te falar do negócio de lipoaspiração que eu estou fazendo aqui? Não, ele vem com isso tudo. Eles te adoram aqui, tu vem, tu faz uma coisa que ninguém faz aqui e tal. Eu vou, mas deixa eu apresentar. Tá, você pode apresentar isso aí sobre lipoaspiração, mas você tem que apresentar a sua aula da sua técnica de suspensão. Combinado. Cheguei lá, apresentei minha técnica de suspensão, foi o esperado. Né? E aí tirei da cartola lá e botei. E aí... Foi o impacto. Olha, isso aí não é lipogadeira. Esse menino aí tem alguma coisa diferente na manga. E aí, na audiência, tinha uma pessoa que era do board de um congresso itinerante norte-americano, que se chama Cutting Edge, ou coisa do tipo, Baker Symposium, né? De um cirurgião plástico super conhecido. E ele era desse board e assistiu a aula, acabou, ele me puxou pelo braço e disse, eu quero que você faça uma mesa de debate com o Alfredo Royes, da LipoHD, que vai estar no Rio de Janeiro no meio do ano. Disse, não, sério isso? Sabe, foi o primeiro, talvez, o grande... Porque eu saí de Nova York, onde não estava trabalhando, voltei, estava começando tudo de novo, depois de organizar, e daqui a pouco fui para Utah mostrar uma cirurgia de face, e daqui a pouco eu tinha um convite para falar com o Alfredo Royes, que era tipo, era o meu herói, né, minha figura de referência da LipoHD. Não acredito nisso, tenho que preparar. E aí, claro, como eu já tinha para fazer todo o meu, para organizar toda essa sistemática, eu tinha exame de imagem, tinha vídeo cirurgia, eu tinha biópsia, eu tinha imagem de tomografia, ou seja, eu me armei muito bem para que eu pudesse ter argumentos científicos e suficientes para que eu não fosse lá para respaldar a técnica, né? E o mais importante de tudo, eu tinha resultados consistentes. E aí aconteceu esse encontro no Rio de Janeiro, que aí foi o grande divisor de águas. Ali, a audiência era toda para ele, acho que devia ter 800 pessoas assistindo ele, 900 pessoas, estava lotado, eu entrei, e eu surfei aquela onda junto, né? Eu estava lá ele deu a aula dele, eu dei minha aula, ele certamente ficou surpreso, e o Instagram começou a replicar ali, e saiu, né, na época era Instagram e Facebook, eu acho, e aquilo começou
O próprio Baker começou a repostar e fazer esse... E aquilo se foi. E a partir dali, começaram a me convidar a dar esses toques, assim, fora daqui, e as coisas foram indo. Né? Então, foi esse grande spread, assim. Eu diria que a primeira modificação foi em Utah, quando alguém me enxergou lá, porque lá em Utah, muitos cirurgiões plásticos americanos estavam lá. E eles acharam aquilo bom e aquilo me deu uma segurança, né? Estou no caminho certo, é por aí. E o mais incrível, primeiro eu tive que fazer sucesso fora, para depois... Eles me convidaram para dar aula aqui, para mostrar o que eu fazia aqui. Porque eu chegava aqui, uma câmera embaixo do braço aqui, eu faço uma coisa aqui, só preciso de uma câmera, e fica muito bom. Isso é mais do mesmo, todo mundo faz isso. Me apresenta aquele do braço. Sabe? Então, assim, daqui a pouco, nossa, o cara está dando aula no mundo inteiro e a gente está deixando passar aqui, a gente está convidando gente de fora e está deixando ele escapar. Então, chama ele. Então, assim, ele foi a reentrada pela porta da frente, isso foi muito importante, assim, também. Óbvio que todo mundo tem a sua... Não é vaidade, mas a gente quer o reconhecimento justo. Eu sou uma pessoa muito justa. Eu não quero nada que não seja meu e nunca vou jogar fora do parâmetro. Sou filho do... Né? Filho do Davi Borilli, ele não vai cometer nenhum tipo de... mas esse tipo da retidão de parâmetros, assim. Então, eu acho que essa foi um reconhecimento. E aí as coisas só foram acontecendo. Aí, a esposa do Dr. Renato Saltes, que é uma médica também, a Flávia Saltes, eu sou muito grato, porque ela sempre me cutucou. É isso aí, só que olha só, você tem que publicar isso, escreve. Porque até então uma aula de uma coisa que eu juntei e não está publicado. Eu disse, Flávio, isso dá trabalho, não tinha... Você vai escrever isso aí porque eles vão lhe tomar essa ideia. Eles têm, né? Todo mundo da cirurgia plástica há muito mais tempo. E eu já vi acontecer isso igual. Você do mundo acadêmico. Ela é demais, ela é neurologista, ela é demais. E ela disse, você publica isso aí, você registra. E ela também disse, registra a marca. Porque eu já vi gente muito boa, jovem, chega aqui, faz uma coisa fantástica, 2 anos depois alguém toma, tem uma mídia melhor, vai lá e... E foi... E aí você registrou? E aí começou todo o processo. Nasceu, aí ela foi batizada tecnicamente, oficialmente, foi publicada, e hoje a gente já tem... 16 países? 16 países, ou 18 países já. Que replicam fielmente a técnica. Em que a gente já foi, já treinou cirurgiões lá, e já tem embaixadores lá, digamos assim, que não é essa... Uma coisa é alguém assistir uma aula ou ler o nosso artigo e replicar lá no país dele. Esses são locais que eu tenho certeza foram treinados, que o padrão segue com a câmera certa, com o jeito certo. Então, ontem eu presenciei, doutor Diliano, uma transformação na sala cirúrgica, né? Porque a gente ouve sempre que a lipo-MD ela é mais indicada para os pacientes que têm um corpo mais atlético, praticantes de atividade física, e a gente sabe que sim. Mas ontem eu estava lá com você no centro cirúrgico e a gente viu uma transformação, uma paciente totalmente fora desse padrão e que ficou maravilhosa. E você até ouviu os alunos, nossa, mas ele replicou a mesma técnica, foi uma transformação de fato. Então, pode ser também aplicada em pacientes que não têm esse corpo tão atlético? Excelente. Para que indicada a lipo-MD? Essa leitura é perfeita do que aconteceu ontem lá. A técnica foi criada para pacientes, né? Quando a gente fala de lipoaspiração de definição, eu estou buscando definição, contornos musculares, primeiro, tem que ter a ver com a vida do paciente, né? Eu sempre digo, o paciente tem que merecer ter contornos musculares. Então, ele tem que levar uma vida que seja compatível com o aspecto, né, que a gente vai obter com a cirurgia. Porém, o sistema ele é tão seguro, eficiente, reprodutível, e a pele das pessoas, a anatomia da pele subcutânea e da musculatura é a mesma. Elas se replicam. A parte muscular, né, do frame, ela tem uma característica e ela varia muito pouco. O que a gente vai ter de diferença na população é a quantidade de pele, a elasticidade dela e a quantidade de gordura que está associada. Então, o recheio é muito parecido. Então, se eu tenho um recheio que tem uma estabilidade e é mais ou menos um padrão, segue um padrão, o que a gente faz com a técnica é o que a gente falou, criar um tecido mais fino. O que eu tenho abaixo da derme, do subcutâneo, ele pode ter 4 centímetros, 5 centímetros, ou pode ter 2 centímetros, ou 1 centímetro. Obviamente, ontem, como uma cirurgia de demonstração,
esse não é o paciente que vem ao nosso consultório, mas a gente estava lá para mostrar qual é o limite da técnica. Né? A gente sempre usa esse termo, né? Pushing the technique to the limits. Ou seja, levar a técnica ao limite dela. Qual é o limite? Primeiro, tem que ter segurança, eu tenho que ter um tecido saudável e que eu tenha um resultado que seja bonito, estético e atlético que a gente quer. Então, ontem foi um exemplo muito bom, porque os cirurgiões que estão começando, os cirurgiões que assistem nossas aulas, os fazem os estudos, mas aqui não tem tantos pacientes assim atléticos e tal. Então, não sei se para mim essa técnica, eu faço mais a convencional, porque meus pacientes são mais gordinhos. Isso não interessa para a técnica. A técnica, ela não mede se o paciente é gordinho ou não. A técnica entrega um tecido da espessura que eu quiser. Então, o que eu vou fazer, obviamente que eu não vou fazer uma super cinturinha num paciente que tem uma perna muito gordinha, que tem umas costas, um pescoço grande, mas eu consigo ter uma melhora muito intensa do que o cirurgião já tinha e que ele já pratica. Ele vai ter. A virtude da técnica não está em criar um retalho super delgado, translúcido, que nem a gente vê na apresentação, mas sim mostrar para você que você pode afinar um pouco mais o retalho que você já tem e obter um resultado melhor. Essa é a grande diferença. Então, o que você viu lá foi a técnica aplicada na sua completa, digamos, no seu completo protocolo, da maneira que a gente pode entregar então um tecido mais fino, conectado à musculatura, e entregar um corpo mais atlético, como a gente quiser. Eu posso fazer o que eu quiser com o tecido, desde que eu respeite os parâmetros da técnica, que são o plexo subdérmico, não ter tração excessiva no tecido, e isso o retalho fino impressiona sempre, né? Sim. E quando a gente vê um retalho mais espesso, a gente diz, não vou lipoaspirar muito, porque se eu deixar muito fino, vai correr risco vascular. Gente, a gordura não vasculariza nada. Depois ela está descolada da profundidade, eu não tenho nada de perfurante mais daquela área. Então, toda a gordura que está abaixo da minha zona do plexo subdérmico é parasita. Então, que você vai tirando ali no bisturi, né? Ali é a transição da área em que eu já lipoaspirei toda e que eu não lipoaspirei no final do retalho, que vai ser removido, né? Então, aquela área a gente pode deixar assim. Então, a mensagem é essa. Eu sempre digo, a técnica tem uma figura que é mais ou menos essa. A gente sempre foi treinado do ponto de vista vascular, de dissecção, de túneis mais estreitos e não lipoaspirar em determinadas áreas, zonas proibidas, mais ou menos assim. A gente foi, lá tem um muro, do outro lado do muro tem um monstro. Ninguém nem vai olhar lá, que é muito perigoso. O que a gente fez com a técnica? Uma maneira científica, arrojada, sim, mas a gente se preparou para isso, a gente pulou o muro e viu que não tem monstro nenhum. Então, os parâmetros que nos foram mostrados... Dá para ir além. Pode vir, quem quiser pode vir para cá. Só seguir essa trilha aqui que está seguro. Então, eu acho que essa é a tônica da coisa. Coisas importantes em relação ao retalho mais fino e o pós-operatório. Isso é uma coisa que eu vou pegar essa deixa que você deu de seguir a trilha, né? Que você sempre bate nessa tecla, que tem que ser reproduzida fielmente, como você... Não foi da noite para o dia, né, doutor Juliano? Foram 20 anos aí desenvolvendo, e uma coisa que eu vejo você pedir para todos os alunos, né? Não inventem moda, tem que ser reproduzida dessa forma. Perfeito. Isso é natural do cirurgião. O cirurgião tem esse drive, né? Ele está acostumado a fazer. Todo mundo é habilidoso, ninguém chegou a se tornar um cirurgião sem ter habilidade, sem... a tendência, qual é a tendência natural? Ele olhar, peguei essa ideia aqui, e eu vou associar o que eu estou habituado a fazer. Isso é o ser humano, ele faz. Ele quer uma zona de conforto dele para ele decidir. Então ele junta algumas coisas que ele achou interessante, mas essa técnica não é de tips. Não é uma técnica que eu posso fragmentar e pegar boas tips. Essa técnica só funciona na sequência correta, na intensidade correta, para que eu possa ter a reprodução segura. E a vantagem é essa, se eu reproduzo de uma maneira segura, eu consigo prever o que eu vou entregar. Uma lipoaspiração com energia, me desculpem a franqueza, tecnicamente, cientificamente, é imprevisível. Eu não posso prometer absolutamente nada. Um andar superior com umbigo triste, pode ser que ele melhore um pouco, pode ser que ele piore, pode ser que não tenha modificação nenhuma. Uma cirurgia de lipoaspiração puramente com energia. Quando a gente faz a lipoaspiração mais abdominoplastia, em que eu não confio na pele, de novo, você vai ter uma lipoaspiração com abdominoplastia, porque eu não vou lhe vender uma ideia, um conceito e uma expectativa de resultado que eu não sei. Vai melhorar para mim no cérebro. Eu quero entregar a melhor versão que a gente pode
a obter reestabelecendo as conexões da parede muscular, agora com os enxertos de gordura, com as aplicaturas combinadas e com a pele na tensão certa. E essa é a ideia. Para isso, o pós-operatório deve seguir a mesma linha de pensamento. Não adianta a gente fazer uma cirurgia com uma sequência perfeita, eu uso o mesmo número de fios, o mesmo número de pontos, a sequência de pontos. Quem vê a cirurgia diz, nossa, mas parece que é muito fácil de fazer isso. A cirurgia flui. Não tem nenhum momento que a cirurgia anda para trás, volta e faz de novo. É tudo, os passos são todos assim. Obviamente a gente só faz isso, né? Só faz cirurgia aqui até aqui. Então a gente fica muito bom naquilo. Mas, então a ideia, o pós-operatório tem que seguir a mesma linha. É um pós-operatório, né, doutor Juliano, diferenciado. Eu acho que aí que está o nosso papel enquanto fisioterapeuta é respeitar a técnica cirúrgica. E no caso da lipo-MD, existe também, da mesma forma que a gente precisa seguir a técnica, no pós-operatório precisa seguir rigorosamente, né, esse, vamos dizer assim, protocolo. Sem dúvida, mesmo que a gente, quem não gosta da palavra protocolo, né, a gente precisa ter uma linha de trabalho. De raciocínio. Duas coisas que eu sempre digo. Primeiro, fisioterapia no pós-operatório não é massagem nem drenagem linfática. É reabilitação. Tem muitas coisas para fazer do que eu fazer mobilizar aquele tecido. Com certeza. A tentação é essa. Às vezes o paciente está esperando isso. O cirurgião muitas vezes não está envolvido no processo. Ele delega essa parte completamente. Isso, para mim, nessa minha técnica, foi muito complicado. De ver essas coisas acontecendo, porque se a gente tiver uma desconexão, se fizer alguma coisa diferente do que o adequado, compromete o resultado. Eu vou ter algum problema que não precisava ter. Então, esse alinhamento é muito importante, a gente tem que, o fisioterapeuta tem que ir lá ver a cirurgia um dia, ou assistir a aula, mas se ele for ver isso que você viu hoje, certamente já mudou o jeito que você vai tocar o paciente. Muda totalmente. E mesmo já tendo visto antes, várias vezes, você vê ali ao vivo é muito diferente. Ver a cirurgia é muito diferente, né? Porque a gente viu a espessura do retalho de verdade. Sim. Você viu que aquilo, como ele está conectado, a delicadeza do pontinho que está ligando o retalho até a camada muscular. Qualquer mobilização ali desfaz aquele pontinho e perca a conexão. Então, assim, a não mobilização precoce do tecido, porque ele está sendo comprimido. Por que eu vou alterar aquele ambiente que está controlado, o tecido está sendo comprimido. E que nesse momento precisa ser controlado. É uma reação inflamatória muito intensa naquele processo. E eu estou conseguindo organizar. Nenhum estímulo é necessário, já está identificado, né? E eu não tenho coleção ali porque ele está sendo comprimido, então assim, não tem nenhuma justificativa para mobilizar precocemente. Então, primeira coisa, áreas de compressão não devem ser mobilizadas. Compressão com os pads específicos, exato, né? Desenvolvidos por você para a técnica. Então, assim, isso tem a R-Slim, não sei se eu posso falar da R-Slim. Sim, da Patrícia, que amiga. Que foi uma querida, uma visionária, quando ela me pegou no braço, a gente tem que fazer isso aí, e a gente foi lá, estudou, trabalhou, foi bem complexo de fazer, enfim, mas tem a versão industrializada disso. A possibilidade de escalar, né, doutor Bonito? E a ideia é essa, que o fisioterapeuta possa ligar para a R-Slim e dizer, olha, eu quero a boneca da MD. Porque vai facilitar o seu trabalho. A hora que você mostrar para o cirurgião, né, que aquilo ali está acelerando o processo de recuperação, ele vai olhar, porque ela controla o edema, o paciente ele remove aquilo, as áreas de compressão, as áreas negativas, já deixam a pele no lugar certo. Onde ela vai ter aquela fase primeiro da fibrina, que é uma imobilização transitória, depois vem o tecido conjuntivo frouxo, super plasticidade enorme, que é onde a gente consegue ter um ganho muito bom de definição, e depois a fibrose guiada, né? Então, se entregar isso aí, o paciente fica mais tranquilo, ele vai ver a forma já pronta, num tamanho ainda, né? Está inchadinho. O cirurgião vai ficar mais tranquilo, que não precisa ficar explicando, porque ele sabe o que ele fez, mas a gente abre a malha, o paciente está todo inchado, né? Redondinho assim, doutor, ele tem que explicar, aquilo está pronto sempre. Sim. Então, me poupa muita explicação. Eu só tenho que checar que está na posição. E aí, no momento adequado, e aí vai depender de cada paciente, a gente vai começar a drenagem linfática superficial, mas sempre nas áreas que são permitidas. Assim, o que eu acho? A parte anterior do retalho, como o tecido é muito delgado, a gente tem que ter um cuidado muito específico, tanto é que numa cirurgia que opera 4 mãos, tem outro cirurgião muito experiente, por exemplo, fazendo aspiração nas laterais, da parte profunda, e depois eu faço acabamento da superfície. Na zona da definição do meio, nem ele vem, nem ele toca, só eu toco. Então,
no pós-operatório, naquela área também ninguém toca. Ninguém toca. Então, as laterais, a posterior, pode fazer os tapers, deve fazer os tapers, nos ajudam muito. Não sou muito fã dos tapers de compressão. Eu acho que a malha e os pads já são suficientes para comprimir. Eu acho que o taping, com a ajuda da drenagem, como mobilização e estabilização do tecido no lugar certo para que a compressão da malha seja feita, acho que essa combinação é a melhor no taping. E isso abrevia muito, organiza o nosso tecido para que a compressão seja feita no lugar certo, né? Então, compressão é excelente, mas ela tem que comprimir no lugar certo. E o taping entra... Compressão adequada. E o fisioterapeuta é o que eu sempre digo, é mais um coração ali, mais uma mente te ajudando a raciocinar, a enxergar coisas que às vezes a gente não viu, porque você vai olhar com a visão diferente da nossa. Às vezes eu estou preocupado com alguma coisa, com um ponto profundo, um umbigo, uma coisa assim, você olhou a pele aqui, olha, está fazendo uma bolsinha aqui, tem uma coleçãozinha aqui que acho que você não viu, viu? Poxa, não vi. Vamos comprimir aqui, vamos fazer. Então, assim, essa dinâmica, ter mais alguém cuidando, alguém tecnicamente habilitado, é sua vantagem. Então, essa dupla tem que funcionar sempre. Tem que funcionar. Então, para terminarmos essa entrevista maravilhosa com o meu padrinho, né, Dr. Diliano, queria te agradecer muito e deixa uma mensagem final, inspiradora, para quem te admira, para quem olha para você e fala, olha, eu também quero chegar lá, qual que é o seu próximo passo, para quem está nos ouvindo hoje. Muito bem, né? Eu acho que essa caminhada, ela é um exemplo clássico de que a gente planeja, tenta antecipar as coisas e a vida, ela vai te apresentar os desafios e todas as coisas boas e as ruins, né? As coisas vão acontecendo sem a gente esperar. Na verdade, eu sempre digo que a vida é tentar prever o futuro é uma peça que o córtex pré-frontal nos prega toda hora. A gente está todo o tempo tentando antecipar e tentando ficar preparado para ter menos ansiedade, menos sofrimento. E, na verdade, as coisas que acontecem muitas vezes são muito diferentes do que a gente esperava. O que me move é não desistir nunca de uma coisa que eu acredito. Eu sempre digo, você vai cair uma vez, vai cair 2 vezes, vai cair 3 vezes, você vai levantar 10 vezes e vai seguir fazendo as coisas que você tem a convicção. Convicção é a palavra, porque é impossível derrotar alguém que não desiste nunca. Então, você vai conseguir uma hora, você vai bater naquela porta até ela abrir. E se você acredita no que você está fazendo, tem um trabalho de consistência, sério, ético, consciência, e que todos nós buscamos isso, você pode apostar que vai funcionar. Quando a gente está no caminho certo, tudo vai fluindo, né? Tudo vai fluindo, vai acontecendo, não, né? A ansiedade de antecipar coisas, acho que tem que fazer as coisas com o coração, mas não desistir. Porque a gente vai ter muitos desafios que vão fazer a gente... vou voltar para o normal. Não aceito o normal. Não aceito o normal. A vida é muito mais legal do que isso. Dá para viver ela muito mais de uma maneira, com cores muito mais vibrantes. Essa é a minha... Não desista nunca. É isso aí.